a todos e todas. O problema da Bahia, meu Deus. De início, senadora, registrar que é importante iniciar esse debate, até Marcos faz um registro da diferenciação do que é bombom, do que é chocolate, mas acho que no ambiente político, da disputa desse projeto de lei, é inclusive importante colocar, que ontem falei isso ao presidente da ABCAB, que esse projeto de lei não defende a proibição da fabricação dos bombons. Ele só estabelece que para usar o termo chocolate é preciso ter no mínimo 35%. E disse mais que eu entendia que era de uma forma quase um absurdo que um país que produz amêndoa não possa determinar isso, enquanto outros que não têm um pé de cacau utilizem dessa forma, como a Europa e os Estados Unidos. Então, querer impor isso a nós, inclusive registrar que o argumento de que é preciso mudar toda a formulação, e isso geraria série de impactos, e naturalmente no campo da argumentação e do papel, eu aprendi que papel aceita tudo, né? E cabeça de gente tem hora que inicia uma análise e não considera que o outro lado também pensa. Então, nessa argumentação, é importante deixar claro que é muito mais separar cada um no seu quadrado, como falam no popular, e é como se quisessem que a gente considerasse refresco suco. Eu digo só para levar para uma outra. E garantir cacau com alto teor é também garantir a valorização de uma produção e certamente a condição que hoje temos é algo que nos diferencia e deve ser valorizado. Na agenda da ciência e tecnologia da Bahia, eu faço essa defesa contundente de que é preciso a gente constituir uma agenda e projeto ali, naturalmente, essa apresentação ela será completamente apresentada durante a reunião da Câmara Setorial, que acontecerá no próximo dia 27, mas que traz os elementos de toda a agenda que é preciso ser construída, digo, uma agenda de curto, médio e longo prazo, e que a gente fuja desse quadriênio de a cada ciclo de secretário, ciclo de governo, ciclo de pessoas, tudo se reinicia. E é uma contribuição da Bahia, e é importante registrar isso aqui, senadora, é uma contribuição da Bahia, vide a própria presença no plenário e da importância que a Bahia dá a esse tema. O senador do Pará esteve aqui, não vi representação do Espírito Santo, a senadora do Piauí, inclusive, fazendo a campanha até que o Piauí plante cacau, mas ninguém tenha talvez a compreensão e tenha clareza da importância que o cacau tenha para o nosso estado, como nós mesmos. Então, a Bahia puxa essa agenda, lidera essa agenda, e seu mandato tem um papel estratégico nesse sentido, que soma-se ao mandato do deputado Bebeto na Câmara, assumindo essa tarefa de defender esse interesse, e hoje a vinda aqui de 2 secretários de Estado, da própria sociedade civil, consolida esse entendimento de que a importância, inclusive, que a CEPLAC tem para o nosso Estado, não tem a mesma apoio político, percebo, em outros estados, mas que talvez não compreendam o quão importante é defender essa instituição que hoje reúne e cedia o maior centro de pesquisa de cacau do mundo. E, inclusive, uma defesa muito contundente que nós fazemos, e um apelo ao ministro e também senador, é que tem um olhar especial a esse órgão, que é um braço do governo federal e que reúne grande parte da inteligência de cacau e chocolate no mundo e que tem recebido pouco apoio, baixo orçamento, inclusive registrar que o orçamento desse ano para a CEPLAC é de apenas 15 milhões de reais, enquanto colocam 1 bilhão de reais para uma ação emergencial de combate à violência no Rio de Janeiro, nos negam a possibilidade de combatermos a violência com oportunidade e com apoio ao desenvolvimento, que é o caso que o cacau e chocolate pode nos dar à Bahia. 300 mil famílias foram expulsas do campo, função da crise de cacau a partir da década de 90, e essa condição na nossa região nos exige um tratamento diferenciado. E digo que trabalhar a cadeia produtiva e o fortalecimento dela é criar uma estratégia de combate à pobreza e de desenvolvimento regional numa região em nosso estado que reúne o maior contingente de pessoas inscritas no cadastro único depois da região metropolitana de Salvador. É a região que reúne a maior quantidade de assentamentos rurais do Brasil em função do declínio da produção e da quantidade de terras que passaram a ser improdutivas ou pouco exploradas em função da própria crise. Eu quero fazer um registro que, além da questão da ciência, e vou usar o tempo para isso, é importante pautar, e essa comissão precisa pautar e dar um tratamento diferenciado, a questão do crédito rural. Não adianta a gente estar discutindo
alto teor, e é importante isso, não adianta estar discutindo qualidade de amêndoa se o produtor não tiver a oportunidade de renovar os recursos. E digo mais, a questão do crédito é uma questão política, não é uma questão tributária, é uma questão política. Houve um endividamento em função de políticas, e eu sei que a intenção foi acertar naquele momento. A ciência naquele momento entendia que o pacote tecnológico e o arranjo com o Banco do Brasil era para ser aplicado daquela forma, mas isso criou um endividamento impagável. E muitos se sacrificaram, desfizeram de patrimônio para garantir que cumprisse e honrasse o compromisso, e muitos não têm condições de pagar em função de um erro que foi um erro do Estado brasileiro. Porque eu fui gerente técnico da DAB, inclusive foi a primeira função pública que eu ocupei. Eu fui gerente técnico da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. E sei que ainda hoje existem dificuldades nesse campo. Inclusive, esta decisão, ontem o secretário Vitor fez essa ressalva, e o governador Rui está atento a isso. Se a monilíase chegar no nosso país, será literalmente uma grande crise. A vassoura entrou e devastou. Hoje nós temos tecnologia para conviver, com a monilíase ainda não. Então, é preciso reconhecer que a defesa agropecuária falhou, e a defesa agropecuária é um instrumento do Estado. É preciso reconhecer que, naquele momento, o pacote tecnológico não foi eficiente e havia uma imposição. O dinheiro só era liberado se cumprisse o pacote tecnológico. E os produtores assim fizeram, estão endividados. E é preciso reconhecer, e é preciso que o Estado, e aí existem instrumentos para isso, se há operação para salvar banco, se há operação para salvar montadora, se há linha de crédito na Sudene que garante 20 anos de carência, para inclusive empresas que não são nacionais, como a Fiat, dentre outras operações que são feitas. Se há condição, por exemplo, se há recursos vinculados à Sudene, do Fundo Constitucional do Nordeste, que garante para a Bahia 8 bilhões de reais, e não tem tomador, claramente não falta dinheiro para investir no cacau. E, inclusive, ontem foi dito isso à indústria, e é preciso reforçar essa situação. A indústria precisa assumir o papel e a tarefa de ajudar na pressão política ao governo, ao Ministério do Desenvolvimento, ao Ministério da Fazenda, que a tendência de todo ministro da Fazenda é ter o coração de gelo. E esse coração de gelo não enxerga que, ao garantir a agenda do desenvolvimento, ele garante que a economia se refaça, e a economia se refazendo, oportunidades são geradas e a economia se reabastece. E não entende também que o que mais falta ao governo é tempo, é cada dia um dia menos. Então, por isso que as decisões precisam ser ágeis. A senhora tem feito uma grande tarefa resistindo, insistindo na aprovação desse projeto de lei, que acredito, a gente vive um momento de transição para um novo tempo da agenda cacau, e a Bahia tem essa tarefa, como disse, de liderar esse movimento nacional de valorização do cacau brasileiro. Ontem conversava com o diretor do WCF, da World Cocoa Foundation, o Paul Masek. A indústria reconhece e vai fazer investimento na África. Eles investiram 200 milhões de dólares nessa repactuação do processo produtivo, fizeram uma grande agenda mundial de reconhecimento dos impactos disso na recuperação das áreas de floresta na África. E, ao mesmo tempo, ontem fiz essa colocação que, enquanto eles salvaram a floresta na África, nossa Mata Atlântica vem sendo destruída, destroçada, substituída por café, por outras culturas, por pasto, em função de uma inviabilização da cultura cacoeira por uma decisão política. É preciso ter uma decisão política de repactuação, porque quando não coloca esse orçamento na CEPLAC, é uma decisão política, né, de sabotar para que ela paralise por inanição. Enquanto os técnicos se dedicam, e eu digo que eu sou fruto do que a CEPLAC é capaz de fazer por uma pessoa, porque eu fui com 14 anos técnico em agropecuária, formado por a Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC, que me permitiu, não fui filho de agricultor, permitiu que eu ingressasse na escola de agronomia. Então, eu sou fruto do que uma universidade é capaz de fazer com a pessoa, porque foi quem me permitiu estudar na universidade pública. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz e me especializei ao longo da minha vida profissional em gestão do desenvolvimento e atuando com políticas públicas. Aqui tem mais 3 engenheiros agrônomos formados pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e demonstra a capacidade que o arranjo que nós chamamos do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia é capaz de fazer. A formação de profissionais capazes de interagir com o mundo, literalmente, e digo que tem gente formada no mundo inteiro que compreende a nossa região, compreende a nossa demanda, e digo que é chegado o momento de que essa economia global do cacau, do chocolate, retribua o que aquela região fez e faz pelo mundo. Porque não tem país nesse mundo, ou não tem pessoa em nenhuma região do mundo que não tenha consumido o cacau produzido na Bahia. Inclusive, o grande desafio que temos é que, a partir desse momento,
a decisão estratégica é agroindustrializar, é preciso verticalizar, parar de vender commodities, e cacau é um dos únicos componentes da economia, vamos dizer, dos produtos da economia, que quem dita o preço é quem compra. Então, eu produzo e quem vai dizer o quanto vai me pagar é quem está comprando. Isso é um absurdo. Inclusive, me apresentam dados estatísticos, e eu digo que na estatística, se o deputado Bebeto comer 2 galinhas e eu não comer nenhuma, na média cada um comeu uma. Então, eu uso um depoimento mais para quase uma piada, no sentido de demonstrar que a estatística auxilia a ciência, mas ela não explica tudo. Então, é importante reconhecer que essas manipulações de informações e desses dados para justificar a queda da bolsa, importa-se cacau para que os estoques reguladores derrubem o preço local e, como disse, quero que me convençam por que não apoiar a produção local e justificar que um oceano Atlântico sirva de ponte para que essas indústrias locais sejam abastecidas, quando, na verdade, nós temos condições de produzir todo o cacau que necessitamos e, de fato, produzimos. Inclusive, me surpreendi com a declaração que eu li no jornal, como se a Bahia não tivesse uma capacidade de produção e que esse ano o Pará lidera a produção. Eu discordo veementemente. Tivemos problemas, inclusive nessa semana da Mundial da Água, problemas de abastecimento hídrico em função da própria condição climática. Nossa cultura, a grande parte, é em sequeiro, quando, na verdade, a nossa produção continuará a liderar e temos condições plenas de expansão, e como temos feito. A Bahia hoje não planta cacau só na região tradicional de produção. Já tem cacau no oeste, tem cacau na Chapada Diamantina, tem cacau em diversas regiões, e é importante que a gente passe, inclusive, a não só pensar em produção em massa. Produção das massas é o caminho. Inclusive, nós temos a maior quantidade de agricultores familiares com a condição de, junto com médios e grandes produtores, garantir a produção, e é preciso voltar que aquela região já teve uma capacidade de estar organizada em cooperativas, verticalizar o processo produtivo. Inclusive, foi ontem apresentado, senadora, lá na reunião com a ABICAB e com a IPC, na sede da Fiesp, que eles passem a considerar, inclusive que apresentem ao governo da Bahia quais as condições necessárias para que o parque de produção de chocolate se instale no sul do estado, né? Se instale na região produtora, porque não é lógico, no mundo moderno, em que a logística é mais importante, que todo o processo produtivo de amêndoa ele vá para São Paulo, e quem quiser comprar manteiga de cacau tem que comprar em São Paulo e volta para lá. Quer dizer, é anacrônico, é algo que literalmente mostra como o setor ainda está desorganizado. E, ao mesmo tempo, é importante reconhecer, e aí é uma defesa que nós estamos fazendo e vamos fazer isso, apresentar no dia 27, que haja uma repactuação do que foi o Instituto de Cacau da Bahia, mas tendo agora o Parque Científico e Tecnológico como nosso braço operacional, que nós voltemos a fazer a classificação das amêndoas, que passe-se a gerenciar as informações e sistematizar as informações. Temos um diálogo para propor ao Senai Cimatec a publicação, a sistematização do Atlas do Cacau da Bahia, que reúna todas as informações de espacialização, de características edafoclimáticas, e que faça toda a caracterização, como fizemos com o Atlas Solar, como fizemos com o Atlas Eólico. Fazer isso para garantir que as informações elas estejam sistematizadas e que não mais esse choque de cada um diz uma coisa. Então, eu quero finalizar fazendo um apelo de compreensão, que não só os cacauicultores se preocupem com a agenda do cacau, porque o cacau indo bem, a região inteira vai bem, né? Produzindo bem cacau, nós estamos alimentando o mundo com um alimento de qualidade. E não é só chocolate, é um superalimento. É um superalimento com as características que se tem. O Dr. Valnei diz assim, olha, mastigar uma amêndoa é literalmente garantir que seja jorrado detergente no sangue, literalmente, para limpar as artérias. E ele faz uma explicação, espero ouvir hoje aqui, ele colocando essa explicação, que eu sou engenheiro agrônomo, não sou médico, mas diz que engenheiro agrônomo, eu fiquei preocupado da outra vez, que eu pensei que essa sirene era por causa do barulho da conversa. Não era não, porque o tempo está acabando. Mas, acelerando, que quem não tem cacau plantado no chão, que plante um cacau no coração. Porque quem tem cacau plantado no coração tem uma lavoura, e que essa emoção sirva para nos impulsionar, porque eu tenho certeza que a vitória é certa, senadora, e que é uma doce e bela missão alimentar o mundo com alimento, com fruto, que, não tenho dúvida, semeia vida, semeia esperança, semeia desenvolvimento. E parabéns à senhora. Que bom que nós temos uma senadora que possamos chamar da senadora da terra do cacau e do chocolate. Muito obrigado. Muito obrigado.
secretário Vivaldo, também agrônomo, como ele já disse, e da região do Cacau, demonstrou isso, fazendo quase poesia. E vamos, então, passar agora a fala do diretor, porque é a cabeça acostumada a dizer do deputado, do senador. Aí me veio o senador e aí eu tive que segurar um pouco para voltar a outro registro, para o senhor Cristiano Vilela, diretor executivo do Centro de Inovação do Cacau. Primeiramente, bom dia, boa